Os pais dele estão presos. Segundo a Kara Howe, o pai e a madrasta foram acusados de crime grave de colocar uma criança em perigo por supostamente manterem Blymeyer trancado sob a escada por semanas. Jordan Blymeyer nasceu em 3 de fevereiro de 2009, filho de sua mãe, Wendy Hall, e de seu pai, Bradley, ou Brad Blymeyer. Jordan adorava tartarugas ninja, videogames e o Houston Texans. Diziam que ele era um menino muito feliz, carinhoso e engraçado. O pai de Jordan, Brad, casou-se novamente após se separar de Wendy, mãe de Jordan. A nova esposa dele era Tammy Blymeyer. Após o casamento, Jordan e o pai mudaram-se para a casa de Tammy, com ela e seus 5 filhos, em Spring, Texas. Tammy teria outro filho com Brad logo depois, e em seguida ficaria grávida novamente do seu 7º filho no outono de 2013. Na casa de Tammy, Jordan passou a dividir um quarto com um dos seus novos irmãos postiços, e chegou até a chamar Tammy de mãe. As famílias pareciam se adaptar bem, e a casa parecia ser um lugar feliz. Mas então, um dia em março de 2014, a polícia foi chamada à casa dos Blymeyer para apartar uma briga de socos entre o pai de Jordan, Brad, e o filho mais velho de Tammy, que na época tinha 16 anos, Cody. Quando a polícia chegou à casa localizada na Castlemont Lane, encontrou Brad e Cody brigando no jardim da frente. A polícia logo notaria que era só uma tentativa de atraí-los à casa, pois Cody tinha algo ainda pior para mostrar. Em um espaço de acesso trancado com cadeado, dentro de um armário sob as escadas da casa, as autoridades encontraram um pequeno colchão sujo e parecia que uma criança vinha dormindo ali. O pequeno espaço de acesso sob as escadas tinha piso de concreto frio, pregos expostos e fios elétricos aparentes. Cody contou aos policiais que Jordan, de 5 anos, estava morando nesse pequeno compartimento embaixo das escadas. Antes da polícia ser chamada, Cody e Brad discutiram intermitentemente o dia todo. Então, Cody, sabendo que já estava com problemas tanto com Brad quanto com sua mãe, Tammy, achou que aquele era o momento de tentar resgatar seu irmão Jordan. Então, ele abriu o pequeno armário onde o menino estava vivendo e quando Cody viu o estado em que Jordan se encontrava, ele entrou em pânico. Cody sabia que Jordan era abusado, mas não esperava vê-lo tão mal naquele dia. Ele ficou em choque. Jordan parecia à beira da morte. Ele não estava usando roupas, só uma fralda. O rosto dele estava afundado, ele tinha hematomas e marcas por todo o corpo e estava espumando pela boca. O irmão mais velho entregou o pequeno Jordan para a irmã deles, Allison, de 14 anos, para que ela o segurasse e o confortasse. Cody saiu para gritar com a mãe e Brad sobre o estado terrível em que encontrou Jordan. Mas Tammy e Brad inverteram a situação e começaram a surtar com Cody, dizendo que ele não deveria ter aberto aquele armário porque aquilo não tinha nada a ver com ele e não era da conta dele. As coisas então ficaram mais tensas entre Cody e Brad, e eles começaram a empurrar um ao outro. Cody queria chamar o máximo de atenção possível para a família. Ele sabia que dessa vez não havia volta. Ele ia salvar Jordan. Enquanto Cody ligava para o 911, Allison segurava o irmão no colo. Ela disse que ele era tão leve que quase não sentia peso. Jordan estava completamente fora de si naquele momento. Ele nem sabia que dia era, mas Allison o segurou e disse que tudo ia ficar bem e que ela o amava. Cody disse depois: "Se não o tirássemos de lá naquele dia, acho que ele não sobreviveria." Enquanto Cody chamava a polícia, Tammy, grávida de 6 meses, já havia arrumado suas coisas, Levado as crianças mais novas, incluindo Jordan, e fugido de casa. Com os registros do celular, a polícia localizou Tammy em um motel. Mas ela disse a eles que não tinha fugido naquele dia em que eles foram à casa. Ela só tinha saído para comprar pizza e depois foi visitar o marido, que estava morando no motel. Os filhos mais novos de Tammy e Jordan estavam com o casal. Ele tinha muitos hematomas, machucados e estava muito magro. Jordan foi então levado às pressas para um hospital próximo, onde um pediatra diria que ele havia sofrido abuso físico severo e privação crônica de alimentos. O fígado dele também já estava começando a falhar. O garotinho teria morrido em poucos dias, talvez em poucas horas, se não tivesse sido levado ao hospital quando foi. Ele estava tão magro, na verdade, que chegaram a compará-lo a uma vítima do Holocausto. Jordan pesava apenas 13,6 quilos, o que era 3,2 quilos, a menos do que ele pesava na consulta de quando ele tinha 4 anos, 10 meses antes.
A altura de Jordan também foi prejudicada em cerca de 7,5 centímetros devido à desnutrição, e esses 7,5 centímetros ele nunca vai recuperar. Tammy Blaymeyer, de 33 anos, e seu marido de 24 anos, Bradley, foram presos e acusados de colocar uma criança em perigo, um crime grave. Tammy recebeu uma fiança de $2.000 e Brad ficou detido com uma fiança de $150.000. E apenas um dia depois, Tammy saiu da cadeia pagando a fiança. Ela saiu porque $2.000 é uma fiança ridícula pelo que fez. Os serviços de proteção à criança assumiram a custódia de Jordan e, após a prisão de Tammy, também dos filhos dela. E falando em serviços de proteção à criança, eles realmente abriram um caso sobre a família e visitaram a casa dos Blaymeyer apenas um mês antes de Jordan ser encontrado, em fevereiro de 2014. O caso começou quando Cody contou às pessoas o que ocorria com seu irmãozinho. Então, quando o Serviço de Proteção à Criança abriu o caso, além de alguns assistentes sociais irem até a casa, a polícia também foi enviada para lá para averiguar a situação. Sempre que iam lá, Tammy os evitava ou convencia de que não havia problema, alegando que Cody só denunciou porque não se dava com o padrasto, 8 anos mais velho que ele. Além das desculpas da Tammy, quando a polícia tentou ver como Jordan estava, ele nem estava em casa naquele momento. Isso porque Tammy e Brad tinham mandado Jordan para morar com parentes em Ohio. Parentes da Tammy, na verdade, e pessoas que o Brad nunca tinha conhecido até o dia em que deixou o filho lá. O Jordan voltou dessa viagem parecendo mais saudável, então, quando o Serviço de Proteção à Criança foi fazer uma visita em fevereiro de 2014, eles avaliaram que ele não estava com a saúde debilitada. Quando a polícia entrevistou a Tammy, ela fingiu surpresa e afirmou não saber da condição horrível do enteado porque não o via sem camisa há algum tempo. Mas pelo peso em que ele estava, acho que dava para perceber, mesmo com uma camisa, que ele estava magro demais. Tammy afirmou que não tinha percebido porque Brad e Jordan tinham ido morar no Alabama quando o casal se separou no verão anterior. Então, antes de ela engravidar. Certo. Tenho certeza de que vocês tinham mesmo terminado e que isso não é só uma tentativa de se safar. Pouco depois de contar isso à polícia, então Tammy entrou com o pedido de divórcio de Brad. E Tammy também disse que não acredita necessariamente que seu ex-marido tenha sido o responsável pela condição da criança. A madrasta disse: "Não sei o que o deixou assim. Não sei se é problema de saúde ou outra coisa. Eu não quero ser como todo mundo e assumir o pior. Então, como eu disse, Tammy pagou fiança só alguns dias depois de ser presa. E alguns dias depois disso, ela iria ao tribunal para tentar recuperar a guarda dos filhos. Apesar dos esforços para provar ser uma mãe adequada, o juiz negou qualquer direito de guarda. Então, Jordan contou à assistente social do hospital, que o ajudava, que havia sido trancado em um armário escuro como punição. E também havia sido chicoteado com um cinto e proibido de comer. Ele indicou que tanto Brad quanto Tammy tinham infligido essas punições. O filho de Tammy, Cody, também já havia contado à polícia que viu Brad bater a cabeça do garotinho na parede e também usar uma arma de choque nele sem nenhum motivo. Os 2 filhos mais velhos de Tammy, Cody e Allison, disseram que a mãe sempre comandava a casa e que eles seguiam as regras dela. Disseram também que ela era manipuladora e faria de tudo para conseguir o que queria. Eles afirmaram que Tammy incentivava Brad a machucar o filho, e se as punições dele não fossem duras o bastante, ela o avisava sem medo. No início, Jordan era tratado bem, assim como todas as outras crianças da casa. Mas então, começando com períodos mais longos de castigo, as coisas pioraram rapidamente. Os pais de Jordan começaram a tirar dele itens essenciais, como o travesseiro, o cobertor e depois as roupas. Ele foi forçado a ficar apenas de fralda. Depois, Tammy e Brad decidiram que Jordan não deveria mais jantar com a família. E eles também começaram a negar comida para ele como punição. Além disso, as outras crianças da casa não podiam interagir com Jordan. E se elas fizessem isso, Jordan seria punido. Jordan passou a ser disciplinado com mais frequência, por mais motivos e de forma mais severa. Brad batia na nuca do filho, batia nele com um cinto, o jogava pela sala e usava um taser nele, o que deixava marcas. Jordan acabou recebendo só uma fatia de pão por dia. E quando ele recebia isso, se achassem que ele não estava comendo rápido o suficiente, também tiravam dele.
Além do abuso físico, Bradley também não tinha problema em agredir verbalmente seu filho. Ele mandava o filho calar a boca com bastante frequência, por praticamente qualquer coisa que ele fazia, quando tinha apenas 3 e 4 anos de idade. Ele fazia o filho se sentir inútil, chamando-o de estúpido e de chorão. Ele também mandava o Jordan parar de cantar porque dizia que sua voz era horrível, sempre que ele cantava músicas no carro. Os pais cruéis passaram a enviar Jordan para o chamado quarto do Harry Potter, um minúsculo cômodo sob a escada. Os irmãos de Jordan eram proibidos de abrir a porta do armário para ver como ele estava. Começou com o Jordan ficando lá por horas, mas isso aos poucos passou a ser por dias inteiros. Quando conseguiam, seus irmãos mais velhos davam escondido pedaços de pão a Jordan para mantê-lo vivo. Durante 6 meses antes de ser resgatado em março, Jordan estava praticamente sempre em apuros e vivia embaixo da escada. As outras crianças só viam Jordan raramente, uma vez por semana e por pouco tempo, pois ele vivia em apuros. E embora antes eles ouvissem os soluços do Jordan, nos últimos meses eles não ouviram mais nada, porque o Jordan já não tinha nem energia para chorar. O menino também supostamente era dopado pelo pai quando recebiam visitas em casa, para mantê-lo quieto. Então, mesmo que a Tammy tenha dito à polícia que não sabia como seu enteado tinha ficado tão magro, ela claramente sabia sim. Antes, quando os filhos mais velhos da Tammy perguntavam sobre o Jordan, ela dizia que não era da conta deles ou negava o que estava acontecendo. Ela chegou a convencer Cody em certo momento de que tudo era completamente normal. Uma vez, o Brad bateu com a cabeça do Jordan na parede, e a Tammy disse para o Cody que isso não tinha acontecido. E mesmo que ele contasse para alguém, ninguém acreditaria nele de qualquer jeito. Cody e Allison já haviam confrontado os pais várias vezes sobre como tratavam Jordan. E quando faziam isso, Brad ameaçava bater no Cody junto com algum dos outros irmãos dele. E Tammy fazia chantagem emocional com a Allison, dizendo que se alguém fosse pego, todos os irmãos seriam separados e ela nunca mais veria eles de novo. Mas apesar das ameaças, Cody e Allison contaram para professores, policiais e orientadores escolares sobre os abusos, mas por algum motivo ninguém conseguiu ajudá-los. Então havia algumas informações conflitantes que tanto Brad quanto Tammy tinham contado para a polícia. Em um momento, Brad disse que sua esposa não era responsável por dar banho em Jordan, mas depois ele disse que ela às vezes dava banho nele, o que significa que ela teria visto o quanto ele estava ficando magro. E Tammy contou aos investigadores que ela e Brad tinham um acordo antes do casamento de que ela cuidaria dos filhos dela e ele cuidaria do filho dele. Então, por exemplo, Tammy disse que ela comprava uma pizza para ela e seus filhos, e Brad teria que comprar comida para ele e para o filho dele. Jordan não podia comer nenhuma fatia da pizza. Mas depois ela disse que comprou comida para Jordan para ele não passar fome. Ah, tá bom, conversa fiada. Em uma consulta médica recente para Jordan, Tammy chegou a dizer ao médico que Jordan comia muito bem e que ele frequentemente comia demais. A assistente do médico, ao notar que ele estava magro, solicitou exames de sangue para investigar o caso. Quando ela não recebeu os exames, o consultório ligou para Tammy, que disse que Jordan havia se mudado para o Alabama e que não tinha mais contato com ele. Por isso, quando Tammy fugiu, levou Jordan para manter a mentira de que ele não estava no estado. Após o resgate, Jordan reencontrou sua mãe biológica, Wendy Hall. Ela lembra que, ao vê-lo, a pele dele estava muito fina, com crostas e descascando. Ela também viu marcas de taser na orelha, no ombro e nas costas dele. Seu cabelo ralo estava caindo e ele estava tão fraco que não conseguia ir ao banheiro sozinho nos primeiros 2 dias. Durante sua estadia no hospital, Jordan, é claro, pedia comida o tempo todo, e sempre que havia qualquer comida em seu quarto de hospital, isso prendia completamente a atenção dele. Ele continuou em uma dieta restritiva de calorias para não realimentá-lo rápido demais, mas o pequeno Jordan ainda assim começou a recuperar peso rapidamente. Enquanto comia, ele ficava olhando ao redor do quarto, como se alguém fosse tirar sua comida. Jordan tinha alguns alimentos favoritos no hospital, que eram espaguete e queijo quente. No leito do hospital, o garotinho também relatou à avó histórias comoventes sobre ter sido mantido em um armário escuro. Ele falou para ela sobre seu colchãozinho, como o pai o agredia e lhe dava algo para ficar sonolento às vezes.
A família de Jordan acredita que ele viveu assim por cerca de um ano. E a família dele também fez questão de agradecer a Cody e a Allison por terem ajudado o menininho deles. Depois que Jordan foi resgatado, a mãe dele, Wendy, tentou recuperar a guarda dele. Brad havia mantido o filho longe dela por 2 anos até aquele momento. No entanto, Wendy havia perdido a guarda de Jordan anteriormente quando os testes de drogas exigidos pelo tribunal começaram a dar positivo. Mas, no momento em que Jordan estava no hospital, ela já estava limpa há bastante tempo e disse que estava pronta para fazer o que fosse preciso para ter seu filho de volta. Um juiz acabou decidindo que Jordan e sua mãe ficariam com a tia de Wendy por 45 dias naquela época. O conselho tutelar também estava monitorando ela. Ela precisou fazer cursos para pais e testes toxicológicos aleatórios para recuperar a guarda de Jordan. E em dezembro de 2015, Wendy já tinha recuperado totalmente a guarda do filho. Então, Jordan pesava apenas 13 quilos quando foi encontrado, o peso de uma criança de 2 anos. Após um tempo no hospital e com fisioterapia e terapia ocupacional, ele ficou mais saudável e atingiu 16 quilos em pouco mais de uma semana. Uma campanha chamada Brinquedos para Jordan também foi realizada para o menino, e através das redes sociais, dezenas de brinquedos foram doados para Jordan, além de dinheiro arrecadado para ajudar a pagar suas despesas médicas. Uma foto postada no Facebook mostrava o pequeno Jordan sorrindo enquanto estava cercado por todos os seus brinquedos em sua cama de hospital. Após cerca de uma semana e meia no hospital, Jordan estava pronto para a alta. A primeira coisa que ele queria era um McLanche feliz do McDonald's, agora que podia comer alimentos sólidos novamente. Em outubro de 2014, Tammy, ainda em liberdade sob fiança, gerou um alerta Amber por causa de seu filho recém-nascido, William. Um juiz ordenou que ela entregasse o bebê aos serviços de proteção à criança, então ela fugiu. O menininho e Tammy foram encontrados em segurança após 1 hora e William ficou sob os cuidados de uma família acolhedora. Desta vez, Tammy ficaria detida sob uma fiança de $30.000. $30.000. Mas ainda assim seria liberada apenas alguns dias depois. Bradley ainda estava preso, com fiança fixada em $150.000. $150.000. Em abril de 2016, Bradley Blymeyer fez um acordo judicial e se declarou culpado pela acusação de colocar uma criança em perigo. E ele foi condenado a 15 anos de prisão. Tammy foi a julgamento em dezembro de 2018 e sua equipe de defesa argumentou que a mãe, que era uma pessoa instruída e havia trabalhado como assistente jurídica, assim como seus filhos, também era vítima de violência doméstica por parte do marido. Eles também citaram que a mãe de Jordan, Wendy, havia testemunhado que Brad já a havia agredido anteriormente. Os promotores, no entanto, discordaram da explicação da defesa, decidindo que Tammy, a ex-assistente jurídica, na verdade usou seu conhecimento da lei para atrapalhar as investigações da polícia, assim como evitar tentativas de intervenção do Serviço de Proteção à Criança. Acredita-se que Tammy provavelmente nutria ressentimento por Jordan porque ele era o único filho na casa que não era seu filho biológico. Ela também pode ter sentido ciúmes do amor que Brad, a princípio, tinha por seu filho. No julgamento de Tammy, várias pessoas depuseram, entre elas uma amiga de longa data. Essa amiga disse que viu Jordan no início de 2014 e ele estava muito magro. Tammy contou para ela que Jordan tinha causado muitos problemas porque ele acordava no meio da noite, comia e fazia bagunça. A amiga achou que Jordan não estava comendo nada e temeu que ele morresse. Então disse a Tammy que ela precisava levá-lo ao hospital para ajudá-lo. Mas Tammy disse para a amiga que ele estava bem, e então a amiga tentou levá-lo ela mesma, mas Tammy não permitiu. Naquele momento, em vez de levarem Jordan ao hospital, Tammy e Brad o levaram para Ohio para ficar com a madrinha de alguns filhos de Tammy, que Brad só conheceu naquele dia. Os 3 irmãos mais velhos de Jordan testemunharam contra a mãe e também disseram que nunca questionaram falar contra ela porque sabiam que era a coisa certa a se fazer. Brad também testemunhou e disse que seu filho Jordan estava em condições físicas bem ruins na época da internação, mas Jordan tinha chegado àquele estado ao longo de um período de tempo. E embora Brad tenha testemunhado que era responsável pela condição do filho, ele disse que Tammy também apenas ficou parada e não fez nada a respeito. Tammy testemunhou em sua própria defesa e, mais uma vez, alegou ignorância, dizendo que não fazia ideia de como seu enteado tinha ficado tão desnutrido e magro. Ela disse que ficaria muito preocupada se algum dos filhos começasse a perder peso. E ela também disse ao tribunal que nunca viu Brad negar comida ao filho ou trancá-lo no armário.
mas Tammy reconheceu que Jordan parecia mais magro no início de 2014 e ela disse a Brad para levá-lo ao médico. No entanto, ela negou que a amiga tivesse dito para levar Jordan ao médico e negou ter respondido que não. A mulher que adotou 3 dos filhos biológicos de Tammy depois que o Serviço de Proteção à Criança os tirou dela, também subiu ao banco das testemunhas e falou. Ela disse que teve que reeducar as crianças quando elas chegaram em sua casa porque eram muito manipuladoras e mentiam muito. Ela afirmou que elas aprenderam esse comportamento com a mãe biológica. Provavelmente, muito provavelmente. No final do julgamento, Tammy Blymeyer foi considerada culpada de lesão corporal por omissão contra uma criança e foi condenada a 28 anos de prisão. Quando sua sentença foi lida, ela desabou em lágrimas. Nós, o júri, tendo considerado a ré, Tammy Blymeyer, culpada de causar lesão a uma criança por omissão, Seu rosto estava enterrado nas mãos enquanto o juiz lia o destino de Tammy Blymeyer. determine sua punição e reclusão na divisão institucional do Departamento de Justiça Criminal do Texas por 28 anos. E antes de sua sentença ser anunciada, seu filho Cody subiu ao banco das testemunhas e leu uma declaração. Ele disse: "Não é nenhum mistério porque todos nós estamos aqui. Você cometeu um grande erro e, no final, precisa enfrentar as consequências. Estou aqui para fazer uma pergunta retórica. Como? Como você pôde fazer seus filhos passarem por tudo isso? As pessoas que deveriam ser seu orgulho e alegria. Você me causou tristeza, raiva, confusão e vazio. Não posso garantir que serei emocionalmente a mesma por isso." Na época do julgamento de Tammy, Jordan tinha 9 anos e pesava saudáveis 53 quilos. Milhares de dólares foram doados para cuidar de Jordan após sua história ser destaque no programa do Dr. Phil. A mãe dele disse que ele é um menino incrível, inteligente e engraçado. Desde então, não houve mais atualizações sobre ele, mas eu suponho que ele está bem. Bem, obrigada por ouvirem a história de Jordan hoje. Quase não foi uma história de sobrevivência. Jordan estava a apenas alguns dias, talvez horas da morte. Mas graças aos seus irmãos mais velhos corajosos, ele foi resgatado bem a tempo. Os filhos de Tammy são incríveis, e eles são heróis por terem resgatado ele. É difícil acreditar que eles vieram de uma pessoa tão raivosa, cruel e manipuladora. É o pai dele, Charlie Bottle. Charlie, estamos recebendo informações de que seu filho foi encontrado no seu porão. Senhor. Senhor Bottle, é você? Charlie Bothell, o quinto, vivia com o pai, Charles Bothell, e a madrasta, Monique Dillard Bothell, em Detroit, Michigan. A mãe biológica dele, Africa Shippings, morava a cerca de 3 quilômetros do pai do Charlie. Ele também tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Na época dessa história, quando Charlie tinha 12 anos, diziam que ele adorava jogar no computador, videogames e também amava assistir aos filmes dos Transformers, assim como qualquer filme de super-herói. Charlie morava com o pai e a madrasta desde novembro de 2011. Ele frequentou a escola até a 5ª série, antes de ser retirado pelo pai, Charles, que passou a educá-lo em casa. Embora Charles ensinasse o filho, não o fazia no nível educacional adequado à sua idade. E um dos motivos pelos quais Charlie estava morando com o pai era porque a mãe dele havia notado que suas notas começaram a cair. Ela pensou que se ele passasse tempo de qualidade com o pai, Charles, isso o ajudaria. Mas em 14 de junho de 2014, Charles ligou para a polícia e informou que seu filho Charlie havia desaparecido da casa da família localizada na Nicolette Place, em Detroit. Charles afirmou que seu filho Charlie estava em casa com a esposa enquanto ele trabalhava como enfermeiro em Southfield. Aparentemente, o menino parou no meio de uma de suas sessões obrigatórias de exercícios para ir ao banheiro, e depois disso, ele não voltou. Charles recebeu a ligação da esposa por volta das 21h45, informando que Charlie sumiu por volta das 9. Desde então, ela buscou o menino por toda parte, mas não o encontrou. Charlie saiu do trabalho, entrou no carro e foi para casa procurar o filho. O pai ligou para os serviços de emergência e disse que a atendente foi indiferente e desrespeitosa. Ele precisou de 3 ligações para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. A partir daí, a polícia foi enviada para a casa e pouco depois da meia-noite começaram a procurar por Charlie.
Depois que as autoridades revistaram o sobrado onde Charlie morava com a família e não encontraram nenhum sinal dele, começaram a procurar pela área ao redor. Mas depois de dias de buscas, eles não encontraram nenhum sinal do menino. Como de costume, o pai de Charlie, Charles, e a madrasta Monique, com quem ele morava, tornaram-se pessoas de interesse. Assim, Charles foi submetido a um teste do polígrafo, mas os resultados foram inconclusivos. Além disso, após o desaparecimento de Charlie em 14 de junho, tanto seu pai, Charles, quanto sua mãe biológica, África, fizeram apelos emocionados na televisão pelo retorno do filho. Embora o pai e a madrasta de Charlie fossem considerados pessoas de interesse, eles não eram considerados suspeitos naquele momento. No entanto, ambos compareceram voluntariamente à delegacia e preencheram questionários. Enquanto o pai e a madrasta de Charlie estavam na delegacia, a polícia cumpria um mandado de busca para revistar ainda mais o apartamento deles em busca de evidências. Ao falar com a polícia, o pai de Charlie, Charles, admitiu que o filho já apresentava problemas de comportamento antes do desaparecimento. Ele disse que seu filho havia provocado alguns incêndios no corredor dos fundos do prédio de apartamentos e que tentou incendiar a casa deles em 2 ocasiões. Quando a polícia perguntou ao pai o que teria feito seu filho de 12 anos sair de casa, ele disse que, devido ao comportamento inaceitável, havia dito a Charlie que estava prestes a mandá-lo para uma escola militar ou um internato. Charles contou que seu filho já havia fugido de casa 2 anos antes, mas ficou desaparecido só 3 horas até a polícia achá-lo. Ele acreditava que Charlie estava bem em algum lugar. Monique, madrasta de Charlie, também contou à polícia que tinha problemas com o menino. Ela disse que Charlie não queria ouvi-la, não queria seguir as regras e queria impor suas próprias regras dentro de casa. Ela contou à polícia que, além de Charlie estar cansado de estudar em casa, queria voltar a morar com a mãe biológica. 10 dias se passaram desde o sumiço de Charlie, mas ainda não havia sinal dele. A polícia decidiu trazer cães farejadores para o condomínio onde Charlie morava com a família para procurá-lo mais uma vez. Mas, mesmo assim, nada foi encontrado. Então, no dia seguinte, em 25 de junho, enquanto Charles participava do programa da Nancy Grace, falando sobre o desaparecimento do filho, ele foi informado ao vivo por Nancy Grace que seu filho havia sido encontrado no próprio porão da casa. E esse era o mesmo local que já havia sido revistado algumas vezes. Charles, estamos recebendo informações de que seu filho foi encontrado no seu porão. Senhor? Senhor, é o senhor mesmo? Sim, estamos recebendo informações de que seu filho foi encontrado com vida no seu porão. O quê? Sim, é isso mesmo, se você puder me passar aquele fio bem rápido. Sim, estamos recebendo essa informação agora mesmo. Sim, como o seu filho poderia estar vivo no seu porão? Ah, 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 eu não faço ideia. A polícia achou Charlie no porão compartilhado do sobrado onde ele morava. Enquanto estavam lá embaixo, notaram que o porão estava cheio de caixas, lixo, restos de comida, móveis e outros detritos. Enquanto os policiais olhavam ao redor no porão, um deles percebeu um cobertor com um pouco de comida em cima. Foi então que ele viu que algo ali estava se mexendo. Era o Charlie, encontrado vivo e bem atrás de uma barricada improvisada. Porém, estava magro e com marcas na parte superior do corpo. Charlie tremia, estava com fome e usava as mesmas roupas do desaparecimento. No local onde foi encontrado, a polícia achou comida e roupas de cama. Uma policial disse que era muito improvável que o menino tivesse conseguido se barricar naquela parte do porão sozinho. Quando encontraram Charlie, a polícia também descobriu que havia um túnel subterrâneo no complexo de apartamentos que era facilmente acessível pelo porão e conectava os outros apartamentos, além de levar para fora do prédio. A porta externa desse túnel geralmente permanecia trancada. Porém, na semana do sumiço de Charlie, ela ficou aberta e destrancada para os moradores levarem o lixo até a lixeira externa. Enquanto subiam as escadas do porão após encontrá-lo, Charlie perguntou às policiais se seu pai estava em casa naquele momento. Quando elas disseram que não, ele respondeu: "Que bom!" E a partir daí, as policiais levaram Charlie ao McDonald's para comer alguma coisa antes de levá-lo ao hospital infantil para ser examinado.
A história não fazia sentido para mim. Depois, o recebemos no programa, mas eu ainda queria ajudar a encontrar o menino, não importava o que tivesse acontecido. Então, colocamos ele de volta no programa, o pai de volta no programa. Antes de irmos até ele, minha produtora falou, melhor te contar algo. Eu perguntei, o quê? O quê? E ela me conta que acham que o menino foi encontrado vivo no porão do pai. O que, claro, não faz o menor sentido. Desde então, isso é o que eu descobri. Existe uma série de corredores interligados, passagens entre as casas e eles acham que o menino pode ter usado esses caminhos. Isso é o que mais descobrimos. A polícia de Detroit nos disse que havia uma barricada feita com tambores e caixas muito pesados que eles não acreditam que uma criança poderia ter construído. Eu sei que o pai teve um teste de polígrafo inconclusivo e a madrasta se recusou a fazer o teste. Agora, isso necessariamente significa que eles estão envolvidos? Não, porque eles dizem que sentiram que eram suspeitos no começo. Sabe, toda a história dele está cheia de inconsistências. Mas quando o vi ontem à noite, depois do nosso programa, ele estava chorando e abraçando repórteres, dizendo que quer ver o filho dele. Ele quer ver o filho dele. Isso não me parece um homem culpado. Ao conversar com os investigadores, Charlie disse que 11 dias antes, no dia do desaparecimento, sua madrasta Monique o acusou de reduzir sua rotina de exercícios. Isso a deixou irritada, então ela o levou para o porão, para um espaço desobstruído atrás de todas as caixas. Ao falar com a polícia, a madrasta mostrou fotos da máquina elíptica tiradas naquele dia, comprovando que Charlie fez só 3.008 passos, quando o exigido eram 4.000. Charlie contou aos policiais que sua madrasta o escondeu no porão e disse para ele ficar quieto. Não faça nenhum barulho, não importa o que você ouça, ela disse. Monique nem sequer deixou comida ou bebida para Charlie. Charlie contou que, após ela escondê-lo lá embaixo, ouviu quando ela ligou para seu pai dizendo que ele havia sumido. E não só Monique não deixou nenhuma comida para Charlie no porão, como durante todos os 11 dias, ninguém levou comida para ele. Charlie disse à polícia que à noite escapava e subia escondido ao apartamento da família para roubar comida, bebidas e usar o banheiro. Ele ficou em silêncio quando a polícia revistou o porão antes, pois temia que não acreditassem nele, e sim em Monique. Monique já havia ameaçado Charlie antes, dizendo que poderia acabar com a vida dele sem que ninguém soubesse, pois ele estudava em casa. Quando Charlie foi levado ao Hospital Infantil de Michigan após ser encontrado, uma médica notou uma cicatriz semicircular no peito do menino. Charlie contou às médicas que ele tinha essa cicatriz porque seu pai, Charles, pegou um cano de PVC, enfiou nele e depois torceu. Ele tinha cicatrizes antigas nas nádegas de tanto ser atingido pelo mesmo cano de PVC. Charlie contou que isso ocorreu cerca de 2 meses antes do desaparecimento. O menino de 12 anos disse que a casa onde morava com o pai e a madrasta era um lugar terrível para se viver. Ele disse que esperavam que ele fizesse tudo perfeitamente e nunca lhe davam nenhuma margem de erro. Na busca no apartamento onde Charlie morava com o pai e a madrasta, a polícia achou um cano de PVC com sangue, mas não conseguiu identificar de quem era. Eles também encontraram várias peças de roupa de Charlie que tinham sangue nelas. Charlie também disse que, quando ele havia fugido anteriormente, quando ficou desaparecido por cerca de 3 horas, depois que foi mandado de volta para casa com o pai, Charles fez Charlie deitar sobre a mesa de jantar e então bateu nele com um pedaço de pau, além do cano de PVC. A partir daí, toda vez que ele era agredido pelo pai, era com aquele cano. Ele disse que apanhava em todo o corpo, na cabeça, nas nádegas, nos pés, nas costas. Quando a polícia falou com Charles de novo, ele negou abusar do filho. E ele disse que o sangue que a polícia encontrou em várias roupas de Charlie, na verdade, era porque Charlie tinha eczema e coçava muito, fazendo sangrar. Além das surras com o cano, o menino disse que o pai às vezes também o socava e o estrangulava. E às vezes o castigo dele era ficar de castigo no canto por horas a fio com os braços levantados, e ele não podia abaixar os braços, senão teria que começar tudo de novo. O menino de 12 anos não tinha amigos porque o pai e a madrasta não deixavam ele sair de casa. Sem frequentar a escola, não conhecia ninguém. Ele disse que a única vez que realmente foi permitido sair de casa foi quando foi com a madrasta Monique levar o irmãozinho para a escola ou quando ia com ela fazer compras.
Charlie relatou à polícia em detalhes sua rotina diária de exercícios, iniciada com um shake de proteína às 5 da manhã, sob supervisão do pai. 2 vezes por dia, todos os dias. Charlie disse que era forçado a completar os exercícios, que consistiam em 100 flexões, 200 abdominais, 100 polichinelos, 25 roscas em cada braço com um peso de 11 quilos e 1.000 voltas na máquina elíptica. E se ele não terminasse esse treino em 1 hora, era forçado a fazê-lo novamente depois de ser espancado. Charlie também contou à polícia que não só o pai dele o agredia, mas que, em algumas ocasiões, Monique também chegou a socá-lo. As coisas tinham ficado tão ruins dentro de casa que, em maio de 2013, Charlie disse que chegou a cortar os pulsos numa tentativa de tirar a própria vida. Quando perguntaram por que nunca contou à mãe biológica o que ocorria na casa do pai, Charlie disse que achava que isso não faria diferença. Charlie recebeu alta do hospital apenas um dia depois que a polícia o encontrou no porão. Depois disso, ele passou a viver com a mãe biológica, que obteve sua guarda legal. Nesse período, a madrasta de Charlie, Monique, foi presa por violação da liberdade condicional. Quando haviam revistado a casa antes, acharam uma arma de fogo e, como Monique estava em liberdade condicional, não podia possuí-la. Charles pagou a fiança de Monique poucos dias depois. Até então, ninguém tinha sido acusado de algo ligado ao abuso de Charlie. Logo após Monique sair da prisão sob fiança, o Estado tentou encerrar os direitos parentais dela e de Charles sobre Charlie e os 2 irmãos, que haviam sido retirados de casa pelos serviços sociais poucos dias após Charlie ser encontrado no porão. Os direitos parentais de Monique e Charles foram retirados, mas eles podem visitar os filhos sob supervisão, exceto Charlie. A avó de Charlie disse aos investigadores que, da última vez que viu o neto, ele estava muito magro, quase parecendo um paciente com câncer. Ele tinha marcas nos braços e no peito. Finalmente, em abril de 2015, tanto Charles quanto Monique foram presos e ambos foram acusados de tortura e também de abuso infantil em 2º grau. Eles ficaram sob fiança de $50.000, mas a acusação de tortura, que poderia levar à prisão perpétua, foi retirada pelos tribunais. Mesmo que estivesse bastante claro que Charlie havia sido maltratado pelo pai e pela madrasta, os vizinhos da família acreditavam que, quando Charlie desapareceu, ele na verdade só tinha fugido dos pais. Presumiam que Charlie usava o túnel do porão para entrar e sair quando queria. Uma vizinha disse ter visto o pré-adolescente jogando basquete do lado de fora enquanto a polícia e os pais o procuravam. Embora eu não saiba como mais ninguém o viu. Então, teoricamente, Charlie poderia ter saído do porão durante o dia e depois voltado para dormir lá à noite. O que explicaria por que nem o FBI nem os cães farejadores conseguiram encontrar Charlie quando eles já tinham procurado no porão 2 vezes antes. E Charlie seguia negando ter machucado o filho. Assim, decidiu não se declarar culpado, pois sabia ser inocente e queria que o caso fosse a julgamento. A história inteira se espalhou pelo mundo todo, dizendo que eu supostamente espanquei meu filho até ele sangrar, e depois com esse bastão de plástico, sabe? Esse bastão de plástico ensanguentado que eles exibiram para a mídia. Era uma mentira. Não existe nenhum bastão de plástico ensanguentado. Com os papéis, Charlie Bothell, o quarto, foi ao Conselho de Revisão do Acolhimento Familiar e apresentou provas da Polícia Estadual mostrando que algumas acusações contra ele eram falsas. É decepcionante para mim que um funcionário do DHS ou do Estado responsável por isso não cuide da questão. Para que as crianças inventem isso, contem essa mentira descarada? E por que meus filhos ainda não foram totalmente devolvidos à minha custódia? Acabo de saber que há cerca de um mês, as acusações de tortura contra Bothell e sua esposa, Monique Dillard, foram retiradas. Bothell luta pela guarda do bebê e do filho de 5 anos, Luke, que é autista. Ele disse que Luke regrediu após ser levado para o acolhimento familiar. Sabe, meu filho Luke tinha começado a fazer vocalizações intencionais. E as habilidades de fala que ele havia adquirido antes de ser tirado da nossa casa, ele regrediu agora. Especialistas afirmam que por não receber os serviços necessários, ele provavelmente nunca conseguirá falar. O Conselho de Revisão e o DHS farão recomendações que serão encaminhadas a um juiz para decisão posterior. Além disso, Bothell e sua esposa ainda respondem a uma acusação de abuso infantil, com pena de até 10 anos de prisão. E ele também está lutando para limpar seu nome. Não era culpado de tortura nem de abuso infantil.
O advogado de Charles afirmou que o filho dele, Charlie, era mentiroso. E que ele só inventou a história de ter ficado no porão por 11 dias, porque, na verdade, queria fugir e ir morar com a mãe dele. Talvez ele sofra maus tratos em casa e você ainda o culpa? A advogada do Charles destacou que não havia trancas nas portas do porão, nos banheiros ou na geladeira. Segundo ele, Charlie poderia ter saído do porão a qualquer momento. A defesa também afirmou que, além de o Charlie estar inventando que tinha vivido no porão por 11 dias, ele também estava inventando todas as acusações de abuso. Eles perguntaram: se ele foi abusado, por que não contou para outros familiares? E Charlie reconheceu que, de fato, não havia contado para outras pessoas sobre os maus tratos, mas ele disse que não estava mentindo sobre isso. A advogada de defesa também revelou uma declaração que foi escrita por Charlie em 2014. Afirmava que ele lavou a louça com uma esponja contaminada com água sanitária para adoecer sua família e assim voltar para a casa da mãe. Charlie afirmou que essas palavras eram da madrasta, não dele, e que nunca quis deixar ninguém doente. Onde o agora menino de 13 anos prestou o depoimento. E podemos perceber que o pequeno Charlie raramente usou as palavras pai ou até mesmo papai no tribunal. Isso mesmo. O pequeno Charlie se referia ao pai principalmente como Charlie Beth, o quarto, e evitava até mesmo olhar na direção dele. O pequeno Charlie disse que viver com o pai e a madrasta era tão deprimente que ele até tentou suicídio. Você já saiu com amigos alguma vez? Não. Por que não? Isso não ocorreu. Por quê? Eu nunca saí de casa a menos que me permitissem. Me disseram para basicamente deitar sobre a mesa de jantar, e basicamente levei um tapa na bunda. Com o quê? Qualquer coisa. Um pedaço de madeira e depois um cano de PVC de plástico. Tudo ao mesmo tempo? Sim. O que ela fez? Às vezes ela me dava socos ou uma vez eu fui estrangulado. Por ela ou por outra pessoa? Por ela. Você pode nos dizer onde você teve ferimentos? No meu traseiro, bem. Como percebeu que estava machucado? O que houve? Porque a pele estava aberta. Como você sabe disso? Eu pude sentir e já tinha visto antes. Tudo bem. O que aconteceria quando a pele fosse rompida, se você puder nos contar? Iria sangrar. E mesmo que Charles, o pai de Charlie, pretendesse levar o caso a julgamento porque sabia que era inocente, ele começou a ficar sem dinheiro para pagar sua defesa jurídica. Então, em janeiro de 2016, durante uma audiência no tribunal, Charles Bothwell admitiu ter batido no filho com um cano de PVC e se declarou culpado de maus tratos infantis em 4º grau. Ele se declarou culpado para que retirassem a acusação de maus tratos infantis em 2º grau. Charles então foi condenado a 18 meses de liberdade vigiada. Ele também teve que fazer aulas de controle da raiva e ficar afastado do filho Charlie. Monique Dillard Bothwell já havia aceitado um acordo judicial. Os detalhes do acordo judicial dela não foram divulgados. Disseram que, se ela evitasse problemas legais por 6 meses, seu ficha dela seria limpa. Atualmente, Charlie tem 22 anos e está em um relacionamento sério. Ele parece estar bem e aparenta estar feliz. Obrigada por ouvir a história de Charlie hoje. Para mim, parece que Charlie realmente fugiu, mas foi apenas por causa de todo o maltrato que ele estava sofrendo nas mãos do pai e da madrasta. Ele conseguia sair do esconderijo no porão à noite para ir ao banheiro e pegar comida. Então, quem pode dizer que ele não estava simplesmente indo e vindo como queria durante o dia, como os vizinhos disseram que ele fazia? Mesmo que o pai e a madrasta de Charlie não sejam responsáveis por seu desaparecimento, eles são culpados pelo tratamento cruel que o levou a fugir. E eu estou conversando com o pai para tentar descobrir o que está acontecendo, porque eles trouxeram a criança para o hospital. A enfermeira da emergência, Sherry Ray, ficou chocada com a condição da criança ao chegar, em janeiro de 2019. Quão incomum é, na emergência de Lawrenceburg, ver um bebê de 10 semanas com olhos roxos? Muito incomum nessa idade. A bebê Adeline nasceu em 9 de novembro de 2018, filha de Brooklyn Tidwell e Michael Fisher. A família morava no condado de Lawrence, Tennessee. E mesmo que a pequena Adeline tenha nascido 6 semanas antes do previsto e pesasse menos de 2,5 kg, ela ainda era muito feliz e saudável. Então, Adeline tinha apenas 4 dias de vida quando começou, basicamente, a morar meio período com seus tios-avós, Tara e Trevor Woodard.
Tudo começou com eles apenas cuidando da Adeline, mas logo passaram a ficar com ela por vários dias seguidos, porque aparentemente os pais dela simplesmente não se importavam com o bebê recém-nascido. A tia da Adeline, Tara, levava ela às consultas médicas, comprava roupas novas, acordava com ela no meio da noite, basicamente fazia tudo o que os pais deveriam estar fazendo. E como Tara e Trevor nunca conseguiram ter filhos, Adeline foi uma bênção para eles. Ela completou a família deles. Como a saúde e segurança da Adeline eram prioridade para os tios, quando os pais pediram para ela passar o fim de semana com eles, disseram que era melhor ficar com os pais porque ambos estavam muito doentes. Eles pensavam que evitar germes era o melhor para o bebê. Mas depois eles se arrependeriam dessa decisão, porque no dia seguinte, em 26 de janeiro de 2018, Tara recebeu um telefonema da mãe da Adeline, Brooklyn. Quando Tara atendeu o telefone, percebeu que Brooklyn parecia preocupada, e então ela disse que Tara precisava ir ao Hospital Infantil Vanderbilt o mais rápido possível. Brooklyn contou que estava com Adeline e não sabia se a bebê sobreviveria. Então, pouco tempo antes dessa ligação, os pais da Adeline a levaram às pressas para o Centro Médico Regional do Sul do Tennessee, com múltiplos ferimentos graves. Eles estavam dizendo à equipe médica que ela tinha caído. Ela tinha 10 semanas de vida. Depois, Michael disse à equipe que estava carregando a Adeline e caiu sobre ela. Ao verem a pequena Adeline, médicos e enfermeiros sabiam que não fora acidente. Ela estava coberta de sangue, sofrendo com um ferimento na cabeça, 9 costelas quebradas, braços quebrados, hemorragia interna, inchaço no cérebro, sangramento cerebral e tinha hematomas por todo o corpo. Devido à gravidade dos ferimentos de Adeline, ela foi levada de helicóptero ao centro médico da Universidade Vanderbilt. O bebê estava em estado grave e os médicos não achavam que ela conseguiria sobreviver à noite. Ela havia sofrido abusos tão severos que estava à beira da morte. Adeline sobreviveu à noite, mas agora precisava de respirador para respirar e tinha coágulos de sangue pelo corpo. Ela perdeu a visão e começou a ter convulsões devido ao inchaço do cérebro. A bebê de menos de 3 meses precisou ser colocada em coma, induzido para reduzir o inchaço no cérebro. Os médicos não achavam que havia qualquer chance de essa bebê sobreviver a todos os ferimentos horríveis que ela tinha. Agora, a equipe do hospital não tinha esquecido das histórias muito suspeitas que os pais de Adeline contaram a eles, e entraram em contato com as autoridades. E, posteriormente, o Departamento de Polícia de Lawrenceburg iniciou a investigação. Ambos os pais de Adeline, Michael e Brooklyn foram presos. Brooklyn Tidwell, 27 anos, foi acusada de negligência infantil, agravada e presa sob fiança de $50.000 americanos. Isso porque ela não procurou tratamento médico para a Adeline a tempo. E Michael Fisher, de 34 anos, foi acusado de abuso infantil agravado, além de tentativa de homicídio em primeiro grau. A fiança dele foi fixada em $500.000 e ambos ficaram presos na cadeia do condado de Lawrence. Imediatamente após o incidente, a tia e o tio de Adeline, Tara e Trevor, tomaram providências para obter a guarda temporária de emergência da garotinha. Tara estava fora de si de raiva por isso ter acontecido com sua doce sobrinha, mas também se sentia culpada, já que haviam pedido para ela cuidar de Adeline naquele fim de semana, mas ela não pôde porque estava doente. Tara achava que se tivesse cuidado de Adeline no fim de semana, isso não teria acontecido. Mas provavelmente teria acontecido em algum momento, porque esses são os pais que ela tem. Tara nunca saiu do lado da pequena Adeline enquanto ela estava no hospital, embora tenha passado muitas noites sem dormir, sem saber se a bebê Adeline iria de repente parar de respirar. A situação foi delicada por um tempo, sem saber se Adeline sobreviveria. Mas a cada dia, Adeline estava melhorando aos poucos. Ela começou a respirar sozinha e depois abriu os olhos. Logo, Adeline conseguiu mover os braços, as pernas e a cabeça. Mas, infelizmente, devido aos ferimentos horríveis, ela ficou cega dos 2 olhos e teve danos cerebrais. Tara soube que Adeline jamais se moveria ou demonstraria emoção sozinha e sempre dependeria de ventilação mecânica. Adeline enfrentaria uma vida inteira de problemas devido aos abusos que seu pai havia infligido a ela. Mas depois de 46 dias no hospital, Adeline estava mostrando melhora suficiente para receber alta em 13 de março de 2019. Os médicos pensavam que Adeline não se moveria nem mostraria emoções, mas estavam muito enganados. Poucos meses após sair do hospital, Adeline já havia feito as 2 coisas e ficava mais forte a cada dia. Ela estava indo muito melhor do que todos imaginavam. É difícil, princesa.
Você tem tempo para aprontar? Você tem tempo para aprontar o que você está... Dizendo, você vai cantar uma música para mim. Melhor assim. Adeline lutou a cada passo. Sua visão, antes gravemente prejudicada, agora pode se recuperar totalmente. 6 meses depois de trazê-la para morar com eles de vez, em 20 de setembro, Tara e Trevor oficialmente fizeram de Adeline sua filha e a adotaram. Ela se tornou Adeline Woodard. Descobriu-se que a mãe de Adeline, Brooklyn, já tinha histórico com os serviços de proteção à criança. Antes de Adeline nascer, eles já tinham tirado outras 2 crianças dos cuidados dela. As pessoas queriam saber por que os serviços de proteção à criança não sabiam que Brooklyn teve outro bebê que também poderia estar em risco. Mas a questão é que os serviços de proteção à criança não monitoram adultos. Então, eles não teriam sabido que Adeline nasceu porque os casos dos outros 2 filhos dela teriam sido encerrados após 6 meses. Então, eles não teriam como saber que ela teve outro filho. Ninguém estava monitorando ela. Ou seja, a não ser que alguém fizesse uma denúncia sobre a saúde ou o bem-estar de Adeline, o que não ocorreu. O pai biológico de Adeline, Michael, foi a julgamento em agosto de 2021, após o caso ser transferido do condado de Lawrence para o de Lincoln, Tennessee, por solicitação do defensor público, devido à grande repercussão do caso antes do julgamento. Agora, para condená-lo por tentativa de assassinato em 1º grau, a promotoria teria que convencer o júri de que Michael queria matar sua filhinha. O promotor público disse que esse foi um dos piores casos que ele já viu em mais de 20 anos como promotor. Para surpresa geral, no julgamento de Michael, ele se declarou culpado por abuso infantil agravado, mas manteve sua inocência na acusação de tentativa de assassinato em 1º grau. Michael testemunhou em sua defesa, afirmando que não pretendia matar Adeline, mas admitiu ter se irritado com o choro constante do bebê, o que o levou a agredi-la. Ele disse, chorando durante seu depoimento, que estava segurando o bebê quando tropeçou e caiu. Adeline começou a chorar e isso o deixou irritado. Então ele bateu na cabeça do bebê 2 ou 3 vezes. Ele também a sacudiu, a bateu contra o peito e a jogou no sofá. No depoimento, Michael disse que Adeline o olhou como quem pergunta: "Por que você está fazendo isso?" Mesmo assim, ele continuou. A enfermeira da emergência que atendeu Adeline também depôs no julgamento de Michael. Ela contou que se chocou ao ver o estado do bebê no hospital e disse ser muito incomum um bebê daquela idade ter um olho roxo por qualquer motivo. Então ela logo desconfiou dos pais. A nova mãe de Adeline, Tara Woodard, disse ao júri que a vida segue difícil para Adeline, que é cega e tem convulsões frequentes. Ela disse que a garotinha tem problemas respiratórios e que, se uma traqueotomia acabasse sendo necessária, mas não funcionasse, ela perderia sua menininha. Tara disse: "Deus a salvou uma vez e Deus pode salvá-la de novo. Mas será que sabemos por quanto tempo ela vai viver para ver seu 5º aniversário ou seu 10º aniversário?" Um médico que testemunhou no julgamento afirmou que Adeline jamais teria uma vida plena. Ela agora estava tão frágil que havia preocupações de que sucumbisse aos ferimentos dentro de 1 ano e morresse. Após 2 horas de deliberação, o júri considerou Michael culpado por tentativa de homicídio em 1º grau. Acreditavam que Michael queria matar sua filha e que agiu de forma premeditada. A juíza então sentenciou Michael Fisher a cumprir uma pena de 25 anos para cada uma de suas acusações. Essas 2 penas de 25 anos deveriam ser cumpridas em sequência, sem possibilidade de liberdade condicional. Deus a salvou uma vez e Deus pode salvá-la de novo. Mas a gente sabe por quanto tempo ela pode viver, sabe, para ver seu 5º aniversário, seu 10º aniversário. Quero dizer, a gente não sabe disso. O que aconteceu com Adeline é uma tragédia. Não há dúvida quanto a isso. E a pessoa responsável por esses ferimentos está sentada bem ali. Michael Fisher. O pai biológico de Adeline, Michael Fisher, se declarou culpado por maus tratos agravados contra a criança. Ele declarou no julgamento que se irritou com o choro e agrediu Adeline, mas negou intenção de matá-la. O júri não acreditou e condenou Fisher por tentativa de homicídio em 1º grau. O juiz vai sentenciá-lo e ele pode pegar até 50 anos de prisão pelos 2 crimes. Ele tem que viver na penitenciária todos os dias. No dia do julgamento, ele vai receber o que merece. É justiça para Adeline. E Woodard dá um aviso a quem pensar em machucar uma criança que está chorando. Deixe-o chorar. Não fique com raiva.
Não fique com raiva e não coloque as mãos em uma criança. Essa criança é inocente. Logo após sua prisão, a mãe de Adeline, Brooklyn, pagou a fiança de $50 mil. Brooklyn Tidwell saiu sob fiança da cadeia do condado de Lawrence ontem. O caso chamou atenção e causou indignação. Agora, Tidwell fala com Nick Barris, do canal 5 de notícias no Centro de Alerta 5. Nick, o que ela disse? Sim, Amy, temos essa entrevista exclusiva. Agora, eu falei com Tidwell por telefone e, entre outras coisas, ela me disse que está recebendo muitas ameaças de morte, certo, à medida que esse caso avança. Tidwell agora responde por negligência agravada contra a criança pelo ocorrido com sua filha Adeline. Muitas pessoas seguem acompanhando o caso. Em janeiro, a criança foi levada rapidamente ao hospital com ferimentos que ameaçavam sua vida causados por uma surra terrível, segundo a polícia. As fotos mostram que ela já se recuperou bastante. O pai de Adeline, Michael Fisher, é acusado de tentativa de homicídio. Tidwell afirmou que não participou do abuso, pois dormia e não sabia do ocorrido. Ela também diz que vai contestar as acusações criminais e quer limpar seu nome. E tem mais isso. Tidwell diz que também espera um dia poder voltar e ficar com sua filha. Porém, poucos meses depois, ela foi presa novamente por furto em loja. Brooklyn iria a julgamento em dezembro de 2021 por acusação de negligência infantil agravada. Porém, um mês antes do julgamento, ela fez um acordo judicial que lhe deu só 3 anos de pena em liberdade, com supervisão. Depois, ela fez um acordo judicial sem admissão de culpa em sua acusação de roubo e recebeu 6 anos de pena em liberdade, com supervisão, sem tempo de prisão. Mas então, em maio de 2022, ela foi presa novamente, dessa vez por posse de drogas e de apetrechos para uso de drogas. Como cumpria a pena em liberdade, com supervisão, o juiz determinou que ela cumprisse na prisão os 9 anos dessa pena. Tara disse que é um grande alívio saber que ela foi condenada a 9 anos de prisão e que isso representa mais justiça para Adeline. Tanto Michael quanto Brooklyn também estão proibidos de ter qualquer contato com Adeline novamente. Quando a notícia da internação de Adeline se espalhou, os Woodards receberam muito apoio em forma de cartões e cartas de todo o país e também do mundo inteiro. Eles também receberam grande apoio da comunidade em Mount Pleasant. Eles organizaram um jantar de Chile e venderam camisetas e adesivos para arrecadar dinheiro para os custos médicos de Adeline e possíveis despesas extras. Na noite do aniversário de 1 ano de Adeline, após sua festa de unicórnio, ela foi ao Southern Fall Brawl Demolition Derby com os pais. O evento beneficiou várias organizações que têm como foco ajudar crianças que sobreviveram a abusos. Naquela noite, Adeline foi reconhecida por suas conquistas diante de uma multidão. Para comemorar seu 1º ano, o Centro de Defesa preparou uma grande cesta de presentes para ela levar. Um amigo de Tara e Trevor, que também dirigia naquela noite, dedicou a corrida a Adeline. E ele tinha adesivos com Força Adeline por todo o carro, além de uma foto gigante dela no teto do carro. Essa doce menina está bem agora. Ela tem uma família maravilhosa e amorosa e está indo para a escola. Adeline fez muitos progressos. Agora ela consegue mover as pernas, demonstrar emoções e avisar aos pais do que precisa. A personalidade dela se destaca todos os dias, mesmo sem conseguir andar ou falar. Os novos pais de Adeline esperam que a visão dela volte totalmente um dia, mas, até agora, ela já melhorou bastante. Embora Adeline não veja os pais claramente, ela enxerga luzes, movimentos e alguns objetos. Embora a garotinha ainda tenha convulsões diárias, são menos do que antes. A Adeline, que agora tem 5 anos, simplesmente adora estar na água, ir às corridas de carro do pai, ouvir música, ir para a escola e ser abraçada e amada. Mas a Adeline odeia quando está tudo muito quieto e ninguém fala com ela. Ela simplesmente adora a atenção, é cheia de atitude e muito sociável. A menininha até já participou de alguns concursos de beleza e ela adora sair de férias com a família. A Tara faz de tudo para dar a Adeline a vida mais normal possível. Obrigada por ouvir a história da Adeline hoje. Fico muito feliz que ela superou ferimentos graves e está melhor do que os médicos esperavam. Além disso, ela parece ter um lar muito amoroso. Mas ainda é triste saber que ela nunca vai ter uma vida normal por causa daqueles monstros que a maltrataram e negligenciaram. Tudo porque não conseguiram lidar com o próprio bebê recém-nascido por alguns dias. Stephen Bryan, de Mooresville, está desaparecido desde 15 de junho de 2022, quando seu pai biológico deveria visitá-lo. Eles simplesmente pegaram o Stephen e foram embora. Havia uma questão de guarda.
Stephen Bryan nasceu em 17 de abril de 2019, filho de Deborah e Tyler Bryan. Ele era um menino ativo, divertido e brincalhão de Mooresville, Indiana. Os pais de Stephen, Deborah e Tyler começaram a namorar quando eram muito jovens e se casaram em junho de 2016. No entanto, o relacionamento deles terminou em 2021, supostamente devido a disputas domésticas e violência, apesar de só ter havido um registro de envolvimento policial. Em janeiro de 2021, o pai de Stephen, Tyler, foi acusado de agressão doméstica, ameaça de cometer um crime violento e violência doméstica na presença de uma criança. Isso aconteceu depois que Tyler supostamente ameaçou atirar em sua esposa e a agrediu na frente do filho deles. E quando a polícia chegou à casa naquele dia, Deborah foi encontrada escondida na casa de um vizinho. A mãe de Stephen, Deborah, disse aos policiais que Tyler a ameaçou com uma arma. E quando ela tentou sair levando Stephen, ele correu atrás dela e a atacou no meio da rua enquanto ela ainda segurava Stephen. Ela afirmou que Tyler a atingiu no rosto 4 ou 5 vezes com o punho fechado. A polícia notou na época um corte acima da sobrancelha e vermelhidão nas bochechas dela. Quando as autoridades tentaram prender Tyler, ele se recusou a sair de casa. Mas eventualmente ele acabou saindo e foi preso. No entanto, essas acusações contra Tyler foram retiradas como parte de um acordo judicial e de uma ordem de restrição. A ordem de restrição foi posteriormente revogada. A mãe de Tyler, Sheila Bryan, disse que seu filho só aceitou esse acordo judicial para resolver logo a situação e poder voltar a ver o filho. Então, dizia-se que Deborah estava apavorada com Tyler por causa desse incidente e de outras vezes em que ele a ameaçou de machucá-la e matá-la. Embora a família de Tyler negue veementemente que Deborah tenha algum dia sentido medo dele ou tenha sido machucada por ele, Sheila, mãe de Tyler, afirma que Deborah era violenta e controladora no relacionamento. Mas, de qualquer forma, em 2021, o casal pediu o divórcio. Agora, o estranho é que não foi Deborah quem entrou com o pedido de divórcio. Na verdade, foi Tyler quem entrou com o pedido de dissolução do casamento em 30 de março de 2021. Por algum motivo, no entanto, o tio de Debbie afirma que foi ela quem pediu o divórcio porque não aguentava mais os abusos e queria manter Stephen em segurança. Mas, de acordo com os registros do tribunal, foi Tyler quem entrou com o pedido. Após a separação dos pais de Stephen, eles não concordaram sobre sua guarda e levaram o caso ao tribunal. Naquele período, Deborah não queria que Tyler visse o filho, pois ele não havia feito o teste de drogas exigido pelo tribunal. Mas em outubro de 2021, Tyler fez esse teste de drogas e o resultado deu negativo. Então, ele pôde ter visitas supervisionadas com seu filho Stephen. E então, em junho de 2022, Tyler recebeu permissão para ter visitas sem supervisão com Stephen. No entanto, Deborah se recusou a entregar o garotinho para o pai. No dia 5 de julho, Tyler entrou com um pedido urgente de alteração da guarda, pois sua ex-esposa violava a ordem do tribunal. Depois que Debbie não compareceu à audiência, Tyler recebeu uma ordem que lhe concedia a guarda temporária de Stephen. Mas no dia 18 de julho de 2022, Tyler teve que procurar o departamento de polícia de Mooresville e pedir ajuda para recuperar seu filho, porque Debbie ainda se recusava a deixar Tyler levar Stephen. Mas os policiais também não conseguiram localizar a criança e sua mãe, Deborah. A polícia logo descobriu que Deborah estava, na verdade, namorando um homem chamado Caleb Blevins. No mesmo dia em que Stephen foi dado como desaparecido, o Departamento de Polícia de Mooresville recebeu uma ligação de uma mulher chamada Abigail Kenworthy, que denunciou o desaparecimento de seu ex-marido e pai de seu filho, Caleb Blevins. Isso ocorreu após Caleb não ir ao trabalho nem passar tempo com o filho naquele dia, algo extremamente incomum para ele. 2 alertas de desaparecimento foram emitidos para Stephen e Caleb. O Departamento de Polícia de Mooresville iniciou então as buscas por Stephen, Caleb e Deborah. E depois de não conseguirem localizar nenhum dos dois por 30 dias, um Silver Alert foi então emitido. Os detetives emitiram mandado de prisão para Deborah Bryan por interferência na guarda, pois acreditavam que Stephen e Caleb estavam com ela. A polícia então divulgou as fotos deles junto com a descrição do carro em que Stephen foi visto pela última vez com Caleb, um SUV Toyota RAV4 prata de 2020. As investigadoras acabaram descobrindo que Debbie simplesmente largou o emprego onde estava há cerca de 10 anos. Ela também havia encerrado suas contas bancárias e desativado os celulares dela e do Caleb.
Steven continuou desaparecido por meses, e então, em 2023, os esforços foram renovados para tentar encontrar o garotinho. Em julho de 2024, os detetives receberam uma dica sobre onde Steven e os 2 adultos poderiam estar. Assim, eles começaram a vigiar uma casa localizada no quarteirão 8300 da North Fox Hollow Road, em Bloomington, Indiana, que ficava a cerca de 56 quilômetros de onde o pai de Tyler morava. Essa casa era de um parente de Deborah, mas não foi especificado qual. Durante 4 dias de vigilância, as autoridades reuniram informações que indicavam quase certeza de que Deborah, Caleb e Steven estavam na casa. E assim que tiveram certeza de que os 3 estavam dentro, a polícia bateu na porta, mas não obteve resposta. No entanto, eles perceberam que havia alguém lá dentro. As autoridades cercaram a casa e obtiveram um mandado de busca. Uma negociadora de reféns também foi chamada, e essa negociadora conseguiu convencer Caleb Blevins e Deborah Bryan a saírem da casa sem incidentes. A polícia então entrou na casa, onde encontrou Steven Bryan, agora com 5 anos, e ele parecia saudável e completamente ileso. Deborah foi então detida em cumprimento ao mandado contra ela, e teve a fiança fixada em $1.000. Caleb só foi entrevistado pela polícia e liberado. Ainda assim, nada impede que futuramente apresentem acusações se provarem que ele ajudou Deborah a esconder Steven. Steven foi examinado em um hospital local e também entrevistado pela polícia antes de ser entregue aos cuidados dos serviços de proteção à criança. A partir daí, Steven finalmente seria reunido com seu pai, Tyler. Os investigadores agora estão analisando se algum dos parentes de Deborah ajudou a esconder ela, Caleb e Steven. E eles estão prontos para apresentar acusações contra qualquer um ou todos eles. Apesar da comemoração pelo encontro de Steven, a família de Deborah afirmou que não era um momento feliz. O tio de Deborah, Tom Cash, disse que sua sobrinha sempre foi uma mãe amorosa e dedicada, que só se importava com a segurança do filho. Ele afirmou que esse foi o único motivo para ela cortar totalmente o contato com Tyler. A família de Deborah não acredita que Tyler realmente se preocupava com o filho desaparecido, mas apenas por não ter controle sobre Deborah. De acordo com o tio de Deborah, ela passou meses formulando um plano para se afastar do marido e dormia ao lado de Steven todas as noites temendo pela segurança dele. Tom Cash chegou a dizer: "Sinceramente, é o pior lugar ver seu filho sob a custódia do Conselho Tutelar, mas espero que eles o mantenham sob a guarda do Conselho Tutelar antes de devolvê-lo para Tyler." Ele disse temer que o menino de 5 anos esteja em um lugar inseguro e vire apenas mais uma estatística. Tom também afirmou que Debbie tinha várias gravações em vídeo que tentou apresentar ao tribunal, mas não permitiram que ela as apresentasse como prova durante a disputa pela guarda. Aparentemente, Deborah começou a gravar com o celular sempre que sentia que estava em uma situação insegura com Tyler. E muitas dessas gravações também preocupavam a família dela pela segurança de Steven. Em um dos vídeos, Taylor é ouvido dizendo para Deborah que vai matá-la e depois levar o filho deles. "Pega o filho da sua mãe, porra!" Você é o quê? Falei, é bom torcer pra nenhuma louca aparecer se você tirar meu filho de mim. Você vai ver, filho de mãe maluca sem você dirá, mamãe, sua mãe sumiu. Tá bom. É melhor você rezar pra Deus que isso não aconteça, cara. E você vai pra cadeia. Em um segundo vídeo, que captura principalmente o áudio, Deborah e Tyler estão no carro ouvindo música. E dá pra ouvir o Tyler dizendo: "Eu não gosto de pessoas em geral. Eu não gosto." Ele continuou: "Você pode ser uma mãe, um pai, um irmão, um primo, uma irmã. Eu não dou a mínima. Eu não gosto de você. Eu não gosto. Eu só tenho que lidar com você." Um longo silêncio se seguiu antes que ele acrescentasse: "Você já deveria me conhecer. Esse é o único tipo de música que eu ouço. Você me ouve escutando músicas sobre matar filhos da mãe. Eu cresci ouvindo músicas sobre matar filhos da mãe." Esfaqueando eles: "Eu quero tanto fazer isso, de verdade." Deborah responde: "Quem liga, Tyler? Você parece totalmente psicótico. Cara, para com isso." Perguntei o que você queria fazer antes de vermos as luzes. E Tyler respondeu para ela: "O que eu quero fazer é atirar nas suas malditas gengivas." Um terceiro vídeo foi gravado pouco antes de Tyler e Deborah pedirem o divórcio em 2021. Esse vídeo parece ter sido gravado quando Deborah voltava do hospital com Tyler, após sua overdose. No vídeo, Tyler é ouvido falando sobre um comprimido de oxicodona e pergunta:
Eu estava morto? Eu não sei o que diabos estava acontecendo. Eu estava? Débora responde. Basicamente. Antes da ambulância chegar, você mal tinha pulso. Então você está por aí usando drogas, indo a bares e bebendo. Sério, eu não vou viver assim de jeito nenhum. Meu filho está gritando no quarto enquanto meu marido está morrendo no chão do corredor. Débora então continua. Então tá tudo bem o que aconteceu? Tá tudo bem as escolhas de vida que você está fazendo quando tem uma família? Porra, você tem um filho e uma esposa. E está preocupado com uma porra de um analgésico. Tyler então pergunta a ela se a mãe dele sabia sobre o incidente, ao que Débora respondeu. Não, Tyler. Quem se importa se sua mãe sabe? Você não quer que ela saiba o quanto você é um lixo. Débora então continua. Você poderia ter perdido seu filho e sua esposa, mas você não se importa. Você já disse isso várias vezes, que não se importa se morrer. E o quarto vídeo mostra parte da discussão doméstica entre Débora e Tyler em janeiro de 2021. Ao que tudo indica, Débora já estava gravando antes de Tyler voltar para casa, pois temia que ele danificasse seu veículo ao chegar. Débora disse que continuou gravando depois que Tyler chegou em casa e passou por ela furioso dizendo: Eu vou atirar em você. E ele estava indo para o quarto onde guardava sua arma de fogo. No entanto, Débora nunca chegou a vê-lo pegar a arma. Nesse momento, Débora estava tão assustada que pegou Steven e saiu para fora no frio, sem nem mesmo um casaco. Ela estava tão preocupada que ele realmente fosse atirar nela. Seu filho está bem aqui. Eu estou prestes a atirar em você. Sério, eu vou pegar minha arma agora. Ameaça atirar em mim. Ameaça atirar em mim. Ameaçando atirar em mim, com o filho dele no frio, sem nenhuma das nossas coisas. Então, de acordo com os registros do tribunal, Deb, na verdade, pôde apresentar 4 vídeos como prova. Houve apenas um que ela não pôde apresentar, porque não tinha informado o tribunal sobre ele antes da audiência. E o tribunal também disse que considerou que as provas em vídeo dela não tinham valor significativo em relação à questão da guarda parental de Steven, o que é absurdo, mas tudo bem. E a mãe de Tyler, Sheila, diz que todas as alegações feitas pelo tio de Débora, Tom Cash, são falsas, e que Tyler ama muito o filho e nunca o machucaria, especialmente depois de passar anos no inferno tentando encontrá-lo. Sheila também acusou Débora de tentar prender Tyler para tirar Steven dele de vez. Ela disse que, após o plano falhar, Débora decidiu fugir com o filho. A mãe de Tyler acredita que Débora já tinha um plano há algum tempo, e ela insistiu que, embora Tyler tenha feito ameaças verbais, ele nunca machucou Débora fisicamente. Mas ela já tinha visto Débora bater em Tyler. A mãe de Tyler também afirmou que Débora é uma pessoa muito ciumenta e possessiva, e até pequenas coisas a irritavam. Ela também disse que se Débora realmente tivesse medo de Steven como alegava, por que não foi morar com a mãe dela, que morava logo ali na mesma rua? Então, Sheila chegou a afirmar que Débora havia encenado alguns dos vídeos que ela mesma gravou de Tyler. E eu quero saber como. Ela forçou ele a dizer o que disse? Que ele ia matar ela? Eu acho que não. Débora falou com alguns familiares desde que foi presa, e eles relatam que ela está arrasada. Ela está especialmente abalada por ter jogado toda a vida fora tentando salvar o filho, até mesmo abrindo mão da carreira, mas no final, tudo foi em vão. Tyler Bryan afirmou estar muito aliviado por seu filho ter sido encontrado em segurança, acrescentando que ele está bem e com ótimo ânimo. Toda a família está muito feliz por tê-lo de volta, e desde que retornou, Steven tem passado muito tempo com seus primos, brincando de Lego, nadando e ajudando o pai a preparar o café da manhã. Tyler disse: "É simplesmente incrível. Mal posso esperar por todas as nossas aventuras." Obrigada por ouvirem a história de Steven hoje. Não tenho um bom pressentimento sobre o pai de Steven, Tyler. Nos vídeos que Débora fez dele, ele fica extremamente irritado e diz coisas horríveis que a maioria das pessoas normais não teria coragem de dizer para alguém que ama. Se ele sente tanta raiva não só da Débora, mas de todo mundo, como ele mesmo disse, eu não acho que ele deveria ter a guarda do filho de 5 anos. Sem contar que ele tinha um problema com drogas, embora eu não saiba se ainda tem, porque aparentemente ele sofreu uma overdose antes da separação deles.
Por que o tribunal não achou isso relevante para a guarda desse menininho está além da minha compreensão. Espero que isso seja investigado mais a fundo para garantir que Steven esteja realmente seguro onde está agora, porque eu mesma não tenho tanta certeza. Mackenzie Hopkins nasceu em 10 de abril de 1997 em Wichita, Kansas. Seus amigos e familiares a chamavam carinhosamente de Mickey. Mackenzie era muito focada em seus objetivos e determinada. Ela também fazia amigos por onde passava. Mackenzie era comprometida em causar um impacto positivo no mundo. Ela estava sempre procurando maneiras de se aprimorar, assim como melhorar a vida dela e de sua filha Bella. Ela era uma mãe incrível, e sua prioridade era encher a vida de Bella de amor e alegria. Mackenzie, filha do meio de 3 irmãos, cresceu em Wichita e depois se mudou com a família para os subúrbios de Kansas City. Ela odiava o sistema escolar local e acabou tirando o GED no verão antes de ir para a faculdade fazer o curso superior de 2 anos. Ela era auxiliar de enfermagem certificada no North Kansas City Hospital e fazia cursos universitários para se tornar enfermeira. Quando adulta, Mackenzie acabou tendo sua filha Bella com seu ex-parceiro Hector. Mesmo que o casal tenha seguido caminhos diferentes, eles continuaram próximos. Agora, Mackenzie e Bella estavam morando com os pais de Mackenzie há cerca de 1 ano, quando Mackenzie finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente e decidiu que iria sair e conseguir um lugar só para ela. Então, no início de janeiro de 2022, Shannon Hopkins ajudou sua filha a se mudar para sua nova casa alugada na Rua 73, com a Rua Wabash, em Kansas City. A melhor amiga de Mackenzie e seu marido também ajudaram ela e Bella na mudança para o novo lar naquele dia. Algumas semanas depois, a família de Mackenzie e Bella planejou se reunir com as meninas em 15 de janeiro. O pai de Mackenzie, Shannon, ainda não tinha tido notícias dela na manhã do dia 15 de janeiro, mas ele tinha conversado com Mackenzie e Bella na noite anterior, e elas disseram que tinham ficado acordadas até tarde assistindo a um filme. Ele também sabia que sua filha costumava dormir até tarde. Então, nesse momento, ele não estava realmente preocupado com isso, e achou que ela ligaria para ele mais tarde, quando acordasse. Quando Mackenzie ainda não tinha retornado a ligação naquela tarde, a preocupação aumentou. Então Shannon e sua filha mais velha, Hazel, decidiram entrar no carro e ir até a casa de Mackenzie para ver se ela estava bem. Mas enquanto estavam dirigindo, Shannon foi subitamente tomado por um medo de que algo estivesse errado com sua filha. Ele pensou que talvez fosse um vazamento de gás, mas não sabia o que esse sentimento terrível poderia ser. Ele resolveu ligar para a polícia e pedir que a polícia fosse até a casa da filha para ver se ela estava bem. Ele pensou que eles chegariam antes dele, pois ele dirigia 32 quilômetros até a casa da Mackenzie. Ele também não queria abrir a porta sozinho caso algo estivesse errado, como ele temia que estivesse. Então, naquela noite, às 5h49 da tarde, os policiais de Kansas City, Missouri, foram enviados para a casa da Mackenzie. Policiais e a família de Mackenzie chegaram quase ao mesmo tempo. E quando os policiais se aproximaram da porta da frente, à medida que chegavam mais perto da casa da Mackenzie, eles perceberam o que parecia ser um rastro de sangue até a porta da frente. Os policiais perguntaram a Shannon se podia abrir a porta. Ele tinha uma chave, então foi até a porta, colocou a chave, empurrou e percebeu que a porta já estava destrancada. Como já era de noite, a casa estava escura, então Shannon foi até o interruptor para acender a luz. Mas antes que ele conseguisse, lanternas da polícia iluminaram um chão coberto de sangue. A filha de Shannon, que tinha vindo com ele, ainda estava parada atrás da porta de tela, mas ela conseguiu ver o sangue no chão e gritou. Os policiais tiraram Shannon da casa imediatamente, depois sacaram suas armas e entraram. Os policiais entraram na casa e encontraram Mackenzie Hopkins, de 24 anos já sem vida, em uma banheira, submersa na água. E Bella, de 4 anos, estava sofrendo de um grave traumatismo craniano e estava deitada em sua cama. Ao retirar Mackenzie da banheira, notaram-se lesões por objeto contundente no rosto e cabeça. Bella foi imediatamente levada para o hospital local, onde permaneceu em estado crítico. A polícia começou imediatamente a investigar o caso, tentando descobrir quem havia atacado Mackenzie e Bella de forma tão brutal.
Havia várias grandes poças de sangue no andar principal da casa, onde era possível ver marcas de arrasto, como se Mackenzie tivesse sido arrastada do local onde foi assassinada até a banheira. E, ao mesmo tempo, os investigadores notaram marcas de sapato em parte do sangue. Nas fotos tiradas pelos investigadores, o padrão na sola do sapato mostra listras horizontais finas, com a palavra Ariat. Ariat é uma fabricante popular de botas country, e existem várias versões dessas solas, cada uma com um padrão diferente para cada estilo de bota. No Google, o resultado e a foto das botas masculinas Ariat Sport Wide Square Toe mostraram um padrão na sola e a posição da palavra Ariat, que eram consistentes com as fotos das pegadas de sangue na cena do crime. Então, a polícia sabia que tipo de calçado estava procurando. Felizmente, eles também tinham outras evidências. As detetives conseguiram imagens de segurança de uma vizinha de Mackenzie. Essas imagens de segurança mostraram uma caminhonete branca estacionada no lado oeste da Wabash Street, por aproximadamente 37 minutos antes de ser vista passando em frente à casa de Mackenzie, às 4h59 da manhã do dia 15 de janeiro. Então, às 5h36 da manhã, um homem desconhecido vestindo roupas de cor escura é visto passando em frente à casa de Mackenzie. Em seguida, ele caminha em direção à casa e desaparece no quintal. Às 6h02 da manhã, a câmera flagrou o mesmo homem correndo da casa de Mackenzie antes de voltar para a caminhonete e ir embora. A caminhonete é vista entrando em um posto de gasolina Shell alguns minutos depois, e um homem hispânico de cabelos pretos, vestindo um moletom escuro com capuz, macacão escuro e uma máscara médica azul, entra na loja. Imagens de vigilância mostram a caminhonete deixando o posto às 6h22 da manhã. Às 6h48 da manhã, é vista voltando para a casa da Mackenzie. O homem desconhecido sai novamente do caminhão e entra na casa da Mackenzie, de onde ele só sai 2 horas depois disso. Durante a investigação, a família da Mackenzie descobriu que houve uma ligação para o 911 feita às 6h01 do dia 15 de janeiro do celular da Mackenzie. Isso aconteceu cerca de 1 minuto antes do homem ser flagrado fugindo da casa dela pelas câmeras de segurança. A atendente do 911 só conseguia ouvir gritos e uma briga ao fundo. A polícia foi até a casa para verificar o que estava acontecendo. No entanto, a polícia nunca detalhou as ações precisas que foram realmente tomadas quando chegaram lá, incluindo a hora em que chegaram, quanto tempo passaram lá e o que fizeram quando chegaram. No entanto, sabemos que eles foram embora e claramente não tinham ideia de que Mackenzie e Bella estavam na casa morrendo. Os policiais que atenderam ao 911 disseram à família de Mackenzie que não podiam entrar na casa devido a uma política criada após a condenação de Eric DeValkenry, um detetive branco da polícia de Kansas City que foi considerado culpado de homicídio culposo pelo morte a tiros de um homem negro. Os detetives informaram a família Hopkins sobre o caso. Shannon Hopkins disse que lhe informaram sobre uma mudança de política, mas ao falar com o promotor, foi informado que nada mudou. No caso DeValkenry, a policial DeValkenry respondeu ao relato de um helicóptero da polícia sobre um incidente de trânsito. Com sua parceira, DeValkenry correu para o quintal onde Cameron Lamb estava dando ré em sua caminhonete para dentro da garagem. Em poucos segundos após chegar, DeValkenry atirou e matou Cameron Lamb. DeValkenry afirmou que só fez isso em legítima defesa, pois tinha visto uma arma com Cameron Lamb. Mas os promotores do condado de Jackson o acusaram criminalmente, dizendo que o homem estava desarmado e que uma arma havia sido plantada nele junto com outras evidências. Também foi constatado que DeValkenry e seu parceiro não tinham fundamento legal nem mesmo para estarem na propriedade de Cameron Lamb. Então, aparentemente, depois de tudo isso, eles precisam ter cuidado ao entrar nas casas. Mas eu não entendo porque na ligação para o 911 dava para ouvir gritos e brigas, e eles descobriram que vinha da casa. Então, claramente havia fundamento legal, diferente do outro incidente. Não tenho certeza de como os dois estão relacionados. Me avise se souber de algo, pois não faço ideia. Os detetives visitaram a casa da melhor amiga da Mackenzie para descobrir o que ela sabia. Essa amiga era tão próxima da Mackenzie que ela até tinha uma chave da casa nova da Mackenzie, para poder entrar e sair quando quisesse.
Durante a conversa com a amiga em sua casa, os detetives notaram um par de botas de cowboy próximo à porta da frente. Quando perguntaram para essa amiga de quem eram aquelas botas, ela disse que eram do namorado dela, José Escalante. E essas não eram apenas botas de cowboy comuns, pareciam ser as mesmas botas Ariat que a polícia estava procurando. Uma caminhonete branca cabine dupla estava estacionada na entrada da casa quando a polícia chegou. José Escalante então se tornou o principal suspeito da polícia. Em 16 de janeiro de 2022, foi emitido mandado para revistar a casa de José Escalante. Ele também foi detido e levado para a sede da polícia de Kansas City. A amiga de Mackenzie contou à polícia que ela havia dito a José, na noite do dia 14, que estaria na casa de Mackenzie. No entanto, esse era um álibi falso. Ela queria sair, mas não queria contar isso ao namorado, José. Eu suponho que seja porque ele tinha algum tipo de temperamento difícil. É só um palpite. Então ela mentiu e usou Mackenzie como álibi. E aparentemente isso acabou custando a vida de Mackenzie. E ela nem sequer contou para Mackenzie que tinha usado ela como álibi. Se você vai usar suas amigas como álibi, pelo menos avise elas. Fala sério. Na noite em que essa amiga saiu, quando ela voltou para casa, ela disse que não se lembrava de ter visto José lá e não se lembra de tê-lo visto de novo até às 10 horas da manhã seguinte. Quando a polícia falou com José, ele disse que tinha saído na noite de 14 de janeiro e que foi ao cassino da 7ª Rua na sua caminhonete branca GMC Siena. José disse que encontrou 2 primos lá e depois saiu do cassino sozinho e foi para um bar chamado Missy B's em Kansas City. Ele afirmou que ficou até o fechamento, às 3 horas da manhã. Depois disse que foi ao estacionamento do bar, conversou com algumas pessoas e saiu em sua caminhonete. Parece que ele não tem álibi para o momento do assassinato de Mackenzie. Depois de receber a informação de que sua caminhonete havia sido vista nas proximidades da casa de Mackenzie, José admitiu que aquela era a caminhonete dele. Ele também confirmou ser ele nas imagens das câmeras de segurança do posto Shell. Quando a polícia o confrontou sobre as roupas que ele estava usando no posto de gasolina Shell, perceberam que não eram as mesmas roupas que ele havia dito à polícia que estava usando. José contou aos detetives que, após sair do bar, colocou botas e roupas para se aquecer mais. E, claro, José negou qualquer envolvimento no assassinato de Mackenzie e no ataque a Bella. Porém, ele não soube explicar por que seu caminhão ficou na área por mais de 2 horas. Durante o interrogatório, José aparentemente revelou sem querer o seu motivo para o ataque a Bella. Ele disse que, como tinha ajudado Mackenzie a se mudar para a casa dela, Bella saberia quem ele era, então ele teria que se livrar dela também. José Escalante foi mantido sob custódia sem direito à fiança, acusado de homicídio em 1º grau, agressão em 1º grau, 2 acusações de crime cometido com uso de arma, exposição de criança a perigo em 1º grau. Segundo a lei do Missouri, os promotores poderiam pedir pena de morte neste caso. Enquanto a família continuava a ter esperança e a rezar para que a pequena Bella conseguisse sobreviver, os detetives da polícia vieram até eles e disseram que haviam capturado o homem responsável por essas ações horrendas. José, de 31 anos, declarou-se inocente das acusações. A advogada de defesa dele está questionando sua sanidade mental, dizendo que ele frequentemente ouve vozes e tem episódios de apagão. Se algo disso é verdade? Não tenho certeza, mas o julgamento dele estava marcado para começar em outubro do ano passado, mas não houve nenhuma informação nova desde então. Acho que provavelmente foi adiado devido à Covid. Então, com certeza vou ficar de olho em busca de mais informações sobre isso, porque é muito estranho já ter passado tanto tempo sem nenhuma atualização. Então, a única coisa que consigo pensar é que deve ter sido adiado. Fora os documentos que estabelecem a justa causa, o único registro disponível ao público é um relatório de incidente que foi gerado depois que Mackenzie Hopkins foi encontrada morta e a investigação de homicídio foi aberta. Era apenas um documento de uma página e não mencionava o fato de que Bella havia sido encontrada gravemente ferida. E muitas outras coisas, como os resultados da autópsia, assim como a ligação para o 911 feita naquela manhã, continuam sob sigilo pela lei estadual. Após ser resgatada de casa em estado crítico, Bella Hopkins foi rapidamente levada para a cirurgia.
Ela não acordou por 2 semanas, mas então finalmente acordou. Ela passou bastante tempo na unidade de terapia intensiva antes de receber alta para voltar para casa em fevereiro de 2022. A recuperação dela lhe rendeu o título de Milagre da Família. A pequena Bella enfrentou muitas dificuldades depois de todo esse incidente, mas ela tem recuperado sua força aos poucos e já está praticamente de volta à menininha que costumava ser. Ela segue com fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico. A família também faz acompanhamento psicológico. Bella carrega uma lembrança física do ataque ao qual sobreviveu. Ela tem uma grande cicatriz na cabeça, onde os cirurgiões tiveram que substituir uma parte do seu crânio. Ela ainda é uma menina de 5 anos alegre e despreocupada, e fala sobre a mãe, mas nunca de forma triste, diz o avô dela. Ele não acredita que ela tenha qualquer lembrança do incidente. Na primeira semana de maio de 2022, a família de Mackenzie se reuniu em memória do que teria sido seu 26º aniversário. Shannon disse que parte disso incluía conversar sobre como todos lidam com a dor e, às vezes, com a culpa que sentem sempre que se lembram do que aconteceu com Mackenzie e Bella. Um velório para Mackenzie foi realizado no sábado, 22 de janeiro de 2022, na casa funerária Newcomers Floral Hills, em Kansas City, Missouri, seguido por uma cerimônia memorial. Bem, obrigada por ouvir toda a história da Mackenzie hoje. E da Bella também, eu acho. Não faz muito sentido para mim, como eu disse antes, porque os policiais estavam usando a desculpa de um incidente totalmente diferente, que nem parecia estar relacionado, para justificar por que não tinham entrado na casa da Mackenzie. Se tivessem investigado, provavelmente teriam encontrado a Mackenzie na hora e ainda poderiam salvá-la. Talvez a Bella nem tivesse sido atacada. Quem sabe? José pode ter ido ao posto de gasolina, voltado e atacado ela, ao pensar no fato de que ela poderia reconhecê-lo. Só posso imaginar o quanto a família dela deve estar frustrada, sabendo que se a polícia tivesse agido de forma diferente, talvez pudessem ter salvado a Mackenzie naquele dia e a Bella de todo o trauma que ela teve que enfrentar. Estou curiosa se eles vão processar a polícia de Kansas City ou se podem fazer isso. Vou acompanhar para mais informações. Espero que esse homem seja condenado a muitos anos de prisão pelo que fez com essas 2 meninas lindas. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria de me ver abordar? Se tiver, me envie um e-mail para A Wicked World True Crime, no endereço awickedworldtruecrime@gmail.com.